Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Theo na Quarentena. Vamos chegando com mais um vídeo por aqui. E o vídeo de hoje é sobre a vencedora da enquete no Instagram, né? Eu coloquei ela direitinho pra vocês. A novela Passione foi a vencedora, né? Venceu em relação... na verdade, a vitória foi sobre Viver a Vida, uma novela também do horário das 8, né? Antigo horário das 8, atual horário das 9. Então, o vídeo de hoje é sobre a novela Passione. Vamos já aquela ficha técnica rapidinha da novela. A novela foi escrita e criada por Silvio de Abreu, dirigida por Denise Saraceni e protagonizada por Mariana Ximenes, Fernanda Montenegro, Tony Ramos e Reinaldo Gianecchini em seus respectivos personagens: Clara, Beth Gouveia, Totó e Fred. Vamos para o vídeo de hoje então. Roda a vinheta ao som da música Aquilo que Dá no Coração, interpretada por Lenine, que era tema de abertura da novela. Vamos lá. Aquilo bate no menino, invade a retina, retém o olhar. Cerca de 55 anos antes do início da trama, a personagem Beth engravida de outro homem e que teria conhecido, e se casado com Eugênio Gouveia, que inicialmente se comprometeu em assumir a criança. Durante toda a sua vida, Beth acreditou que seu filho não tinha resistido ao parto e falecera, mas, no primeiro capítulo, Eugênio, à beira da morte, lhe revela que, por não suportar a ideia de criar o filho de outro, teria forjado o falecimento da criança. Essa criança teria sido adotada por um casal de italianos e crescido na Itália com o nome de Antônio Matoli. Antônio, mais conhecido como Totó, mora na região da Toscana com sua irmã mais velha, Gemma, e seus 4 filhos: Adamo, Agostina, Agnello e Alfredo. Após a revelação, Eugênio revela que dispôs de metade da sua fortuna, deixando-a para o filho bastardo de sua esposa. Clara, uma jovem extremamente ambiciosa que até então fingia ser uma enfermeira para trabalhar ao lado de Eugênio, ouve a conversa e, junto a Fred, seu amante e comparsa, começa a arquitetar um meio de se apoderar da fortuna da família. Algumas tramas paralelas tiveram destaque tão quanto a trama principal, que foi o caso do triângulo amoroso Berilo, Agostina e Jéssica, o quarteto de Ana, Mauro, Melina e Gerson, que inclusive durante a novela tem um grande segredo de Gerson, o Geis do Lixo, Olavo e Clô, e o quarteto amoroso Brígida, Antério, Diógenes e Benedetto. Para quem acompanha futebol, Benedetto é o nome de um dos jogadores do Boca Juniors, que foram destaque negativo ou positivo. Foi destaque, na verdade, negativo ou positivo, dependendo da perspectiva, na última partida do Boca Juniors na Taça Libertadores da América desse ano contra o Corinthians, na última terça-feira. Beth, interpretada por Fernanda Montenegro, é tida pelo autor como eixo de uma história onde todos os personagens se mostram interligados, e o título da novela, Paixão em Italiano, é uma referência a um dos temas abordados: o sentimento desmedido que Totó desenvolve por Clara, a primeira vilã interpretada pela atriz Mariana Ximenes, e que eventualmente o leva à ruína. O filme inglês O Escocês Voador, de Douglas Mackinnon, serviu de inspiração para a captação de planos ousados nas cenas de Stock Car e competições de ciclismo. Cauã Raymond, Kaique Brito e Gabriel Weiner fizeram aulas de ciclismo por conta de seus personagens. Marcelo Antoni teve aulas de Stock Car e tirou licença para dirigir na categoria. Carolina Dickmann acompanhou um dia da rotina das equipes do Globo Esporte para viver de Ana, estudante de pós-graduação em jornalismo. Maiana Moura fez laboratório com a estilista Glória Coelho para dar vida à personagem Melina. Por sugestão do cinéfilo Silvio de Abreu, Mariana Ximenes assistiu a filmes estrelados por Bette Davis e Brigitte Bardot para interpretar a vilã Clara.
Reinaldo Gianecchini assistiu, entre outros, a Os Imorais, de Stephen Frears, e Gigolô Americano, de Paul Schrader, e clássicos de Alfred Hitchcock, para interpretar o mau caráter Fred. O núcleo composto por Tony Ramos, Araciba Labanian, Leandra Leal, Daniel de Oliveira, Germano Pereira, Miguel Roncato, Marcelo Médici e Emiliano Queiroz teve aulas com a professora da USP, Cecília Casini, para aprender italiano. Os mesmos atores também passaram por um período no sítio do ator Marcos Palmeira para se familiarizar com atividades típicas do meio rural, como ordenha e plantio de verduras. Tony Ramos chegou à Itália antes do início das gravações, para melhor incorporar seu personagem. Procurou pequenos produtores, colheu azeitonas, conheceu o processo de fabricação do azeite de oliva e até dirigiu um trator. Cauã Raymond frequentou o Narcóticos Anônimos e clínicas de reabilitação para dar mais veracidade ao ex-atleta Danilo. Depois que o personagem virou morador de rua, o ator tinha os dentes pintados antes de gravar suas cenas. A novela contou com algumas participações especiais. Ana Maria Braga contracenou com Irene Ravache nas cenas em que Clô toma café da manhã com a apresentadora no programa Mais Você. Cláudia Raia, a filha Sofia, e o diretor Jorge Fernando aparecem nas cenas em que Clô passeia pelo Projac. O jornalista Thiago Leifert, apresentador da edição paulista do Globo Esporte na época, cobriu a corrida de ciclismo exibida no primeiro capítulo da novela. O compositor Zeca Pagodinho cantou 2 músicas em cenas protagonizadas pelos personagens Fortunato e Jaqueline. O site de Passione inaugurou uma nova plataforma tecnológica na web, ampliando a intenção do público com as tramas por meio de enquetes e conteúdos colaborativos. A novela foi uma das pioneiras em desenvolver conteúdo exclusivo para o site, antes restrito a produzir os capítulos veiculados pela televisão. Os atores de Passione gravaram textos exclusivamente para a internet, olhando para a câmera. Cleide Ácones, intérprete da personagem Brígida, ficou afastada por quase 2 semanas das gravações da novela. A atriz sofreu uma queda que provocou uma fratura no fêmur e teve de ser submetida a uma cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril. No retorno às gravações, aparecia em cena numa cadeira de rodas. Para driblar a ausência da atriz, o ator fez a personagem quebrar a perna durante um de seus encontros misteriosos com Diógenes. Fernanda Montenegro e Cleide Ácones, que haviam trabalhado juntas nos anos 1950 em teleteatros dirigidos por Antunes Filho na TV Tupi, voltaram a dividir a cena 50 anos depois, como intérpretes de nora e sogra. Suas atuações foram muito elogiadas. Cleide Ácones estreou na TV Globo em 1990 na novela Rainha da Sucata, também de Silvio de Abreu. Como bom cinéfilo, Silvio de Abreu fez questão de incluir logo no primeiro capítulo da novela imagens do filme Os Girassóis da Rússia, de Vittorio De Sica, estrelado por Sofia Loren e Marcello Mastroianni. O filme estava sendo exibido na cidade italiana de Totò. Ficção e realidade se misturaram em Passione, uma das novelas recordistas em merchandising comerciais. A Ruston, fabricante de bicicletas, fechou com a TV Globo um pacote com participação efetiva na trama. Sua sede em Teresina, no Piauí, foi utilizada como cenário, e a empresa ainda foi citada na novela como parceira da fictícia metalúrgica Gouveia. Em outra passagem da história, após ter seu projeto boicotado na Gouveia, Mauro oferece a Ruston. Além disso, o piloto Gerson era patrocinado pela Goodyear, fornecedor oficial de pneus da Stock Car, e usava carro e uniforme da empresa. Quando o personagem sofreu um acidente, teve depressão e tentou se matar, a Goodyear entrou na história para apoiá-lo por meio de seu programa de saúde,
Neto de italianos, Silvio de Abreu escreveu os diálogos da família Mattoli na língua dos avós. O texto era submetido à tradutora Cecília Cassini, que trocava expressões mais complicadas por equivalentes em português. O psiquiatra Flávio Gicovati interpretou a si mesmo na novela como especialista procurado por Gerson em busca de ajuda para o seu problema, o tal segredo, que eu falei lá no começo. Com aval do autor, Gicovati tinha liberdade para improvisar no texto. Cauã Raymond teve de se afastar da novela para se recuperar de uma cirurgia no quadril. Na ficção, Danilo, seu personagem, mergulha no crack e é expulso de casa, passando um bom tempo desaparecido. As muletas usadas pelo ator foram incorporadas ao personagem em seu retorno à trama. A abertura de Passione foi assinada pelo artista plástico Vicky Muniz. Ele usou 4 toneladas de sucata para compor 3 instalações baseadas em fotos feitas especialmente para o trabalho. Muniz trabalhou com o integrante da ONG Espetáculo. Ao som da canção Aquilo que Dá no Coração de Lenine, a câmera passeia por diversos objetos até mostrar as imagens a partir de todo o lixo acumulado. O trabalho foi supervisionado pela equipe de Hans Dorner, responsável pelas aberturas de novelas da TV Globo na época. Passione foi gravada em vários locais de São Paulo, no estúdio e nas cidades cenográficas construídas na Central Globo de Produção no Rio de Janeiro e na região da Toscana, na Itália, em Florença e Siena. Os principais capítulos da novela também contaram com cenas gravadas em Roma. A novela teve como média geral de audiência em sua exibição original nos anos de 2010 e 2011, 35,13 pontos no Ibope. A novela foi exibida com 209 capítulos, entre as novelas Viver a Vida e Insensato Coração. Dando agora opinião sobre a novela, não acho Passione uma grande obra-prima. Acho que até dentre as novelas que o Silvio de Abreu escreveu exclusivamente para o horário das 8, atual horário das 9, isso contando A Próxima Vítima, A Torre de Babel, belíssima, acho que só, agora de cabeça, Raia da Sucata, que foi a primeira novela dele no horário principal da Globo, já que ele via de grandes novelas no horário das 7, acho que Passione é mais fraca. Mas acho que mantém, apesar de ser fraca, mantém a essência do Silvio de Abreu, já que tem várias referências a filmes, várias referências a personagens de filme, como eu disse durante as curiosidades, Então, não perde a essência do Silvio de Abreu, mas para mim a novela mais fraca em relação às novelas que o Silvio de Abreu já escreveu para o horário principal. Não é uma das mais fracas da carreira dele assim, porque, se for ver assim, tem a segunda versão de Guerra dos Sexos, tem As Filhas da Mãe, mas Passione é abaixo. É bem abaixo do esperado. Mas, assim, é abaixo do esperado, mas tem vários pontos positivos, como a atuação da Mariana Ximenes, que acho que sem dúvidas a melhor personagem da carreira dela. E também alguns plot twists interessantes, como a falsa morte do Totó, quem matou Saulo. Então são histórias interessantes, e pesadas, bastante pesadas, porque o Silvio de Abreu sempre toca em assuntos delicados em suas novelas. Então, por exemplo, ele falou da pedofilia, o personagem Saulo e a personagem Clara, a avó da Clara, a velha porca, vendia indiretamente as netas, então esse é um tema bastante pesado a ser retratado no horário das 8, e o Silvio de Abreu retratou muito bem. Estupro e violência contra a mulher também foram alguns dos temas abordados. Então, assim, ele acabou pesando a mão bastante, Isso que ele já tinha pesado a mão em novela de horário principal dele, já como Torre de Babel, que é marcado justamente por ser uma trama mais pesada. E Torre de Babel veio depois de Por Amor, uma novela do Manuel Carlos, e Passione veio depois de Ver a Vida, também uma novela do Manuel Carlos. Mas, enfim, eu dou meu selo razoável, mediana, para Passione. Poderia ser melhor. Por pouco não gabaritou, por pouco não ficou boa, mas acho que o selo razoável serve bem agora.
O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra no próximo, então peço perdão, a minha voz é um pouco embargada, que eu tô com a alergia atacada, então às vezes dá uma vontade de tossir muito forte, mas eu não posso ainda por estar gravando o áudio, então fico segurando aqui, dou umas pausadas, por exemplo agora, né, então gravei esse vídeo no sufoco, mas no final deu tudo certo. A gente se encontra no próximo então. Meu nome é Richard Matão, como vocês já sabem. Forte abraço, beijão, saúde, gente. Tchau, tchau.